né? Isso. E hoje, por exemplo, muita coisa mudou para ruim no nosso meio. Muita coisa mudou para ruim. Por exemplo, você pega hoje diretores de emissoras. O que tem de paraquedista hoje, que nunca trabalhou, nunca soube o que é rádio, televisão, nada, comunicação, o cara hoje comanda. E por que ele tá lá? Comanda. Ou por cargo político, ou por ser amigo, indicação de amigo, entendeu? Ok. É o que indica, mas lá em cima, pro dono, entendeu? Então é ruim, porque isso aí, aos poucos, vai dilacerando ainda mais o nosso meio. É o que tá acontecendo com a Globo, por exemplo? É o que está acontecendo com a Globo. Você vê, se fosse o Roberto Marinho, fundador da Rede Globo de televisão, o cara que tinha um Boni, Nossa, um monstro. Armando Nogueira, que instituíram o chamado padrão Globo de qualidade, que foi completamente destruído. Se nós tivéssemos hoje um Roberto Marinho, existiria ainda o padrão Globo de qualidade, existiria uma preocupação com as pessoas que vão, frente a uma câmera, dar uma notícia, porque primeiro a notícia. O mais importante é a notícia. Hoje, você pega a Globo, por exemplo, principalmente a Globo, que está num trabalho onde eles perderam a mão no trabalho de inclusão, né? Hoje a Globo contrata preto, mulher e homossexual. É pré-requisito? O talento, Fica em segundo plano. o talento é o quarto plano hoje da Globo. Essa é a realidade, eles perderam a mão. Eu sou favorável à inclusão. Eu não sou preconceituoso, ao contrário. Tenho amigo gay, tenho amigas, né, mulheres, tenho muitos amigos. Hoje o termo é preto. De repente a pessoa que está nos acompanhando, mas o cara está falando preto. Mas preconceituoso, racista. Não, mas hoje o correto é você usar preto em vez de negro, de cor. Se a gente usar aqui, se eu usar aqui o negro, de repente eu tomo um processo. Se eu usar assim a palavra de cor, moreno, escuro, Nossa. de repente eu sou processado. Então o correto hoje é falar preto. E a Globo perdeu a mão, mas completamente. Por quê? A pessoa, quantos pretos nós não tivemos com histórias lindas e maravilhosas? Vou citar dois, um homem e uma mulher. Glória Maria. Nossa. Saudosa Glória Maria. O que representou, gente, essa mulher para o jornalismo, para a conquista? Talentosa. Para a conquista da mulher, o espaço Talentosa. dela. Preta, mas acima de mulher, acima de ser preta, ela tinha talento. Ela mereceu o sucesso, merecia estar lá. Talento. Merecia destaque. Talento. Mas é talento isso aí. Heraldo Pereira, Que é daqui de Ribeirão. que é de Ribeirão Preto. Esse cara é um monstro. Esse cara é um jornalista acima da média. Esse cara é fantástico. Eu sou fanzaço dele. Também. Quantas vezes já não teve na bancada do principal produto da Globo em termos de jornalismo, que é o Jornal Nacional? Sim. Quer dizer, preto, talentoso. Então, o trabalho de inclusão é importante? Tínhamos poucos? Sim, concordo. Mas vamos abrir mais o campo? Vamos. Mas não vamos perder o foco. Que o foco é, em qualquer atividade, primeiro o talento. Sabe por quê? Porque senão você gera outro preconceito. A Globo perdeu tanto a mão nesse aspecto de inclusão que agora existe um etarismo. Será que eles não estão enxergando? Ou eles não estão preocupados? Primeiro, cortar altos salários, tá? Mas é questão de administração. Mas uma coisa que não é legal é mandar embora a pessoa que completa 50 anos, 55 anos, 60 anos. A Globo está mandando embora essa gente de qualidade ainda, que tem muito para dar. E eu pego como exemplo o Jota Júnior. O Jota Júnior é um cara extraordinário. O currículo dele, a bagagem dele, é um cara de uma luz, é um cara de uma evolução espiritual, que é uma coisa fantástica. Um cara que é unanimidade. É difícil isso hoje no meio, né? O Jota Júnior é unanimidade. E como narrador, como é que é? Está em fim de carreira? Não. Nossa, não. Não está em fim de carreira. Ele tem mais a dar, a se doar para transmissão, para narração esportiva. Mas por que foi mandado embora? Por quê? Que era velho. Por causa da idade. Por causa da idade? Então, Simplesmente a isso. Globo hoje, ela pratica o etarismo. Isso é feio.
Isso é feio. Tá dando abertura para preto, mulher e homossexual, mas não esqueça desse público, desses funcionários que se doaram. E para o Roberto Marinho, voltando lá atrás no Roberto Marinho sempre, categoricamente, ele sempre pontuava uma seguinte situação. Para mim, o que vale, quem faz a Globo, quem faz a minha emissora é o funcionário. É o funcionário talentoso. E hoje mudou tudo. Pelos filhos, né? Pelo neto. Foi aí que se perdeu, quando esses caras começaram a entrar e... Completamente. Quando saiu o Boni, entendeu? O Boni saiu já faz mais de 20 anos. Quando saiu o Armando Nogueira, aí começou a degringolar. A Globo começou a perder o chamado padrão Globo de qualidade, que não existe mais. Mas quando você tava na Globo ainda existia o padrão Globo de qualidade. Eu peguei a parte final. Você pegou a parte final. Ainda existia, mas já tava caminhando pro fim. Isso. Mesmo sem a presença do Boni lá, existia ainda o padrão Globo de qualidade. Pelo meu chefe. Porque meu chefe, ele trabalhou junto. O Alfredo Toné, que é outra pessoa fantástica em termos de conhecimento também, ele trabalhou com o Boni. Ele trabalhava com o Galvão Bueno. Então, só gente boa que aprendeu a trabalhar na Globo. Por quê? Porque ali tinha uma condição. E quando você fala padrão Globo de qualidade, citou Boni, a que exatamente você se refere? O que era o padrão Globo de qualidade estipulado pelo Boni? Que você sentia dentro da Globo? Tinha alguma exigência clara, assim? Não tinha, mas assim, tinha um manual, né? Um manual de que... vou te dar um exemplo hoje, para vocês entenderem bem. Eu falei que o que é mais importante na informação? Quando você vai para frente de uma câmera, você pega o microfone e vai aparecer. O que é mais importante na informação? A notícia. A notícia. Você não pode tentar chamar a atenção, por exemplo, com o seu visual, entendeu? Com o seu português, com a sua dicção. Você não pode chamar mais atenção do que a notícia que você está dando. Hoje, a Globo não está nem aí. Vai o cara careca de lado, cabeludo aqui, né? Vai o cara com trança no cabelo, que parece o Carlinhos Brau lá no Carnaval de Salvador, entendeu? Aí vai o cara com baita brincão, um correntão aqui, uma tatuagem aqui. A hora que o cara entra no ar, pega o microfone pra dar a notícia, o cara tá prestando atenção. Você comenta o cabelo do cara. No cabelo dele, outras coisas. entendeu? Que ele fez Rastafari, na tatuagem dele aqui no braço, que tá aparecendo, no tamanho do brinco que ele tá usando, na corrente dele. Caramba, ele tá no ar, ele tá numa Globo pra dar notícia. A notícia tem que ser em primeiro plano. E hoje arrebentaram, acabaram com isso aí.